Gravando. Penso em você feliz. Penso em você feliz, azul como essas folhas muito finas que nascem de seu corpo todo, nutridas por um tipo de seiva-tempo, tempo-flor, uma voz de antes nos seus dentes, nos meus ouvidos. Voz de quando a casa não era uma pedra e havia lâmpadas espalhadas por toda a linha d'água que vai ao céu. Penso que não se ajoelhará mais e terá toda a certeza no domo das curas, se for capaz de se despir para Deus e dizer o seu não medo, a sua não morte, sem os tremores do terror noturno. Penso nos acertos que sempre começam de levezas na pele que sente pele. Nenhuma perda marca sua boca, agora que se equilibra sobre um leão. De hidroavião. Obrigado, obrigado. Esse hidroavião é maravilhoso. Já embarquei nele, quero viajar mais nele. Cíntia Kremlin. Dá o som. Eu quero ler um poema do Alberto que eu acho muito bonito, que é ligado a uma outra faceta que também vejo na obra dele. Corvos. Bom, eu pronuncio corvos, o plural de corvo. Até hoje não tenho muita certeza, mas me parece que sim. Não via os corvos, mas eram corvos, prendendo o tempo. E eu criava pombos. Quando você saiu, as sombras tinham penas negras e ficaram pela casa, pela garganta, as suas penas. Ontem entendi e acendi a luz. Alberto, vamos dar prosseguimento, porque vai entrar uma rodada de perguntas agora de todo mundo. O romantismo está na sua obra, embora de uma forma, às vezes, muito acanhada, uma forma muito discreta, mas está. Um romantismo que fala de saudade, de nostalgia, de melancolia, no seu eu lírico, evidentemente, né? A gente tem a mania de falar você, o seu eu lírico. Qual é o espaço? Antes de mais nada, lembrar, você é um sujeito que se diz um fã da escola de Nova York. Né? Então, aí eu digo, gente, espera aí. Para mim, não... Mas, enfim, você é fã, mas não é preso a nada. Minha pergunta é, qual é o lugar do romantismo na sua obra? Ou não existe? Isso é uma percepção do leitor? Olha, existe e existe muito. Né? Eu acho que, às vezes, por exemplo, Incompleto Movimento, meu primeiro livro é um livro que praticamente fala de amor do início ao fim, obviamente, muitas vezes de uma forma metafórica. Alguém que escreveu sobre Sem Passagem para Barcelona ainda foi além, disse que percebia, de fato há, um móvel sensual precedendo os poemas, não é? Sim, há um lugar, há um espaço imenso para o romantismo e para situações, como eu disse a vocês, que vão sendo aprendidas por mim ao longo dos dias, não é? Esse poema, por exemplo, que você leu, ele vem de um diálogo, e eu já nem me lembro, talvez nem ela se lembre, mas de um poema da Adriane Garcia, que é uma pessoa com quem eu tenho um diálogo poético antigo e intenso, né? E eu me lembro eu não me lembro exatamente o que era, mas era um poema qualquer que havia algum pássaro, e muitas vezes eu percebo assim enfim, imagens que aparecem nos meus poemas aparecem nos poemas da Adriane também. É lógico, quando você lê uma pessoa, né, uma obra da qual você gosta, você acaba assimilando aquilo de algum modo, não é? Eu gosto muito da Escola de Nova York, que é uma escola que trabalha muito subjetivismo, né? Trabalha sempre
trabalha também o confessional, mas gosto também da poesia beat, gosto do Robert Creeley, né? Que eu gosto de poesia americana, enfim, que eu acho muito avançada. Você traduziu o curso, né? O curso também gosto Você traduziu. De outros poetas também americanos. Mas eu mencionei aqui a Adriane Garcia e a gente sempre existe a pergunta o que é poesia. A gente escuta 1000 definições, 1000 conceitos e a gente não consegue definir exatamente o que é poesia. Mas eu penso que o texto poético ele precisa de uma atenção, de um atrito, daquela crise de verso que o Mallarmé dizia, né? Uma irritação dentro do próprio poema. Então, eu vou ler para vocês aqui, se me permitirem. A Cíntia, acho que conhece esse poema, talvez a Ana Maria também, mas é um poema muito interessante porque, a partir de imagens também que são muito simples, traz questões muito importantes, a questão do racismo, a questão do distanciamento social, a questão da falta de oferta de educação. É um poema, ao meu ver, antológico, que chama Isto Explica, que está em O Nome do Mundo, Adriane Garcia. Ela diz: não fui a menina dos undergrounds, das agitações noturnas, das leituras insólitas, dos dionisíacos saraus. Meu campus era o campo onde eu cavucava batatas e ficava feliz se raro era doce. Vivia na terra vermelha. Sem shampoo, mamãe tentava alisar-me os cabelos, ver se ficava branca. Eu parecia, mas havia um banzo. Negra, acima de tudo, a alma. Por sorte, aprendi a ler e consegui decifrar as placas no navio. Cheguei atrasada uns 1000 anos para a aula sobre Rimbaud. Eu acho esse poema sensacional. Fantástico, esse poema dela é lindo. Bom, quem quer fazer pergunta? Acho que tem Noélia quer fazer pergunta. E parece que tem mais gente aí. A única mãozinha que eu vi levantar. Ana Maria. Então vamos começar com a Luciana Barreto, depois a Ana Maria. Por as mãozinhas que eu vi. Você também levantou, Fabiana Rezende. Levantou agora que eu vi, fez assim. Eu nunca encontro a mãozinha aqui. Diz que tem uma mãozinha para isso. Eu faço assim, feito menino em sala de aula. Tá certo. Eu estou de olho. Fundão. Eu comecei a ler o Alberto Bresciani, né? Eu tive de fato foi um alumbramento. Ele me ofertou os livros e eu comecei a ler de trás para frente, né? Comecei com o Hidroavião, depois Sem Passagem para o Barcelona e agora eu estou em Fundamentos de Ventilação e Apneia. O Incompleto Movimento eu tinha, acho que de 2015, eu fui ao lançamento, né? Mas li na época, mas não retive como deveria, né? Nesse momento eu consegui me concentrar. E eu vou te provocar, vou fazer algumas provocações, vou fazer uma pergunta combo, tá? Em Sem Passagem para Barcelona, por enquanto, né? Dos 3, por enquanto é meu preferido. Tem arte, abrir os olhos, acender o abajur, acender a janela, o dia, ainda que ali também se iluminem tempestade e noite. Fugir de protocolos, presságios, destruir falsos alarmes, cordas, compulsões, grades, forcas. Encontrar uma razão ou nenhuma, ou só a sensação, mas a graça de estar sobre verdadeiras ou fictícias 1000 cores. Amnesiantes para o que mata. Vorazes, fortes, certas, vibrantes, alucinógenas, como nas flores de Beatriz Milhazes. Então, me chamou muito a atenção, né, o seu poema se intitular Arte, e eu me lembrei de uma provocação que eu levo em sala de aula, do Eduardo Galeano, né? Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kulaklov, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando.
Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto o seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: Pai, me ensina a olhar. Quando eu li o seu poema intitulado Arte, e que, né, foi algo que você depreendeu de uma artista plástica, Beatriz Milhazes, eu imediatamente fiz essa remissão e junto, né, na minha pergunta, né, se a poesia, como nos ensina Alberto Caeiro, né, amar é a eterna inocência e a única inocência é não pensar, o essencial é saber ver sem estar a pensar, saber ver quando se vê e nem pensar quando se vê, nem ver quando se pensa. Mas isso, tristes de nós que trazemos a alma vestida, isso exige um estudo profundo, uma aprendizagem de desaprender. Então, eu assim, te pergunto se a poesia seria uma antipedagogia, já que a gente não pode entender o mundo, desde Aristóteles, sem... O mundo não é o mundo, é a representação do mundo. Os poetas foram expulsos da repúblicas porque eram compreendidos como imitadores. A partir do momento que a representação foi aceita como uma expressão e como uma mediação necessária e flagrantemente falha, insuficiente, né? O poeta, né? O artista, né? Seja a expressão, pode ser a de Beatriz Milhazes, pode ser de Jacques Morelenbaum, pode ser a sua, sempre busca circular algo que não vai alcançar. É como você mesmo, um dos três mal-amados trouxe o poema em que você fala do oco enigma, né? Então, é tão interessante isso, né? O enigma não é passível de decifração, né? E ele é oco, mas ele ressoa, né? Nós não deciframos, por isso que a gente lê e relê, e isso nos desconcerta, mas ele prossegue representando. Em um momento, aqui você disse, né, frente a alguma provocação, não, eu nem sempre escrevo a partir de mim, nem sempre... Ah, sim, o Josafá. Vivencial ou experiencial, né? Que são instâncias que naturalmente estão entrelaçadas. Como o poeta, né? Aquilo, né? O clássico, o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que deveras sente. E fingir, né? Em latim, fingire, é forjar, né? É pegar a argila e dar forma. Então, a poesia também é um reino, não apenas lírico, confessional, da dor que te atravessa, mas também da composição de personagens, né? Como a Cíntia traz maravilhosamente bem, né? Então, como você disse que o poeta é também um cronista, e o poeta contemporâneo não tem como declinar do susto, né? Desse susto absoluto. Gente, eu não perguntei ainda, né? Eu acho que eu perguntei, sim, a questão sobre se a poesia seria uma antipedagogia, mas também uma outra situação que eu me lembrei, né, em relação aos metapoemas, que eu gosto muito, é quase uma anedota, não sei se isso tem nos livros de história da arte, não sei se isso procede ou não, né, que o Degas, né, o pintor impressionista, que vivia querendo fazer um poema, né, mas ele não conseguia. Um dia ele chegou para o Mallarmé e falou: Stephanie, seguinte, Stephanie, ideias maravilhosas não me faltam, mas eu não consigo fazer um poema. Eis que Stephanie, vulgo Mallarmé, respondeu: meu caro Edgar, poemas não se fazem com ideias, mas com palavras, né? E o próprio Mallarmé nos ensinou, né? Ele falava de uma flor que está ausente de todos os buquês.
Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa pergunta, não pergunta, né? Se a poesia é uma antipedagogia, né? Como que a palavra, né? Que você equilibra tão bem, né? Você equilibra muito bem o ritmo, né? A melodia, a imagem, né? A imagem que se ancora na superfície da palavra e é movimentada pelo ritmo. Terminei. Obrigado, Luciana. Olha, primeiro, você sabe que um dos poetas que mais me angustiam, que eu mais temo, é o Fernando Pessoa, em todas as suas variações sobre o mesmo tema, né? Talvez porque eu me identifique com muita coisa que ele escreve e escreveu. Há algum tempo, eu parei de ler Fernando Pessoa porque ele me deprimia terrivelmente. Então, eu parei um pouco, mas depois de ter lido quase a obra dele inteira, então eu fiquei deprimido do mesmo jeito. Mas eu acho, Luciana, que a poesia não é uma antipedagogia. Eu acho que toda forma de arte ela é pedagógica de algum modo, porque a arte em si ela já tem uma serventia limitada, não é? Acho que era o Roderlin que dizia: para que poetas em tempos de fome, não é isso? Então já se questiona por que arte, por que poesia, por que, não é? Então eu acho que todos nós aqui que escrevemos, né, ou quem pinta, ou quem esculpe, ou quem compõe, tem uma mensagem ou alguma coisa a dividir com o mundo, não é? E então sim, há uma dificuldade de acesso à arte, isso é inegável, não é? Essa mensagem que nós tentamos passar vai ser uma mensagem restrita, normalmente. Dentro da poesia existem várias famílias, algumas mais acessíveis, outras mais difíceis e mais herméticas. O próprio Mallarmé era um poeta muito criticado e muito surpreendente, porque, vivendo no século XIX, escrevia as coisas que escrevia, não é? Você falou da palavra e eu havia dito no início que talvez ser poeta seja saber o momento de parar, de fazer com que o silêncio faça valer a palavra. Esse é o valor da palavra. Eu gosto muito de ver. Eu já disse em algum lugar uma vez que eu sou um olhador. Eu gosto muito de contemplar, olhar as coisas. E eu até confesso a vocês que, quando era criança, eu já gostava muito de olhar, né, de ver, né, pequenos detalhes. Eu também, durante uma fase da minha vida, Luciana, eu pintava, eu desenhava, e eu gostava de desenhar fragmentos assim de coisas que eu via, um pedaço de uma planta, pequenos fragmentos de alguma coisa. Então, porque eu olhava muito, eu tinha um tio italiano que dizia que achava que eu era autista quando eu era criança, porque eu ficava olhando as coisas demais. Mas é porque eu tenho grande prazer na estética, em ver, né? Enxergar a palavra e compreendê-la, uma obra de arte, né? Uma pintura, porque eu pintava, né? Não sei, um jardim. Inclusive, eu confesso a vocês que, como juiz e como poeta, eu sou um excelente jardineiro, viu, gente? Eu gosto muito de plantas. Mas enfim, eu não acho que seja uma antipedagogia, Luciana. Não sei o que você pensa sobre isso, qual seria a sua compreensão, ou se eu entendi o que você me colocou. Mas, enfim, seria assim que eu te responderia. Ótimo, obrigada. Na verdade, foi mais uma provocação, né? Porque quando eu li esse seu poema intitulado Arte, eu fiz a remissão a essa criança que o Eduardo, esse menino ante o mar. Nada cabe na palavra, né?
a palavra ela é arbitrada, né? Então, a palavra já é um ruído. É essa a nossa potente angústia. A gente tem a angústia de perseguir, né, o mundo das coisas, o mundo das imagens. Então, frente ao mar, ele falou: Pai, me ensina a olhar. Será que esse Pai me ensina a olhar e me ensina a dizer o mar? Aquilo que a personagem, a protagonista de Água Viva, né, da Hora da Estrela, persegue. Ela persegue o que ela chama de it, o que está atrás do pensamento. E ela é uma artista plástica. O que pode estar atrás do pensamento? Se o pensamento é conformado pela linguagem, né? E se a linguagem é atravessada pelo nosso olhar, como você disse, lindo, você é um olhador, né? Desde pequeno você fragmenta, você já faz já tem uma poética do olhar em fragmentar, em fracionar a coisa, em desfuncionalizar. O poeta desfuncionaliza. Houve um programa aqui muito bom, né? Com a Angélica, com a Maria Maia, não me lembro o terceiro poeta, talvez o Turiba, né? A poesia é útil, a poesia é inútil? A poesia é maravilhosamente inútil. Maravilhosamente inútil, né? Eu não tenho a menor dúvida disso, né? Não se pede uma funcionalidade, né? Tem um descolamento do real, é um outro real que não está colado na realidade, né? Não é o real factual. O real factual a gente arrasta no nosso olhar, na nossa angústia, frente tudo, né? Todo o horror que nos circunda. Mas nos seus 2 livros, que eu li muito atentamente, 2 vezes, eu percebi o olhador, o que você faz, o jogo de montar e desmontar, e que nos provoca, né? A gente não fecha, é um jogo que a gente não fecha. O grande, nesse sentido. eu penso que o grande desafio do escritor é exatamente esse, porque as palavras nem sempre nós temos palavras que expressem o que pretendemos dizer em uma mesma língua. Às vezes é mais fácil dizer determinadas coisas. E eu tenho um poema, Babel, eu não sei se eu publiquei, eu sempre ficou perdido por aí, em que eu digo isso, que é mais fácil dizer certas coisas em outras línguas, porque nem sempre a nossa língua tem palavras que expressem um sentimento que nós percebemos, concebemos, mas não temos como exatamente enquadrar num vocábulo, não é? E às vezes em outra língua, sim. E por isso eu não me incomodo nem um pouco quando eu vejo textos que incorporam um pouco de inglês ou um pouco de francês, não é? Porque na verdade é uma forma de tentar traduzir o melhor possível aquilo que foi pensado pelo escritor. E aí eu já vou até para uma outra questão que também me preocupa bastante, que é a questão da tradução de poesia, porque é óbvio, né, quando a gente não fala uma língua, a gente fica torcendo para que alguém traduza aquele escritor para que nós possamos ler. Mas quando a gente fala a língua, a gente percebe que nem sempre a tradução consegue expressar exatamente. Pode até expressar o espírito daquele trabalho, daquele conto, daquela crônica, daquele romance, daquele poema, mas nem sempre vai ser exatamente o que o autor quis dizer, né? Tem uma poeta americana que eu gosto muito, chamada Lauren Niederker. Eu falo dela nesse poema Biblioteca que o Jorge mencionou. Ela tem um poema que ela diz assim, ela diz, eu perdi a minha vida em nada, mas ela começa dizendo assim, eu perdi minha vida in nothing, quer dizer, dentro do nada. Depois ela termina dizendo on nothing, quer dizer, sobre alguma coisa. Mas em português, como é que a gente faria para dizer isso sem reescrever o que ela quis, né? É isso. Ana Maria Lopes. Vamos lá. Abriu meu microfone? Abriu. Perguntar, depois da Luciana, ela não fez uma pergunta, ela deu uma aula. E vai ser complicado.
Foi uma aula assim, maravilhosa, Luciano. Mas, Depois eu preciso saber a minha nota, né, Ana Maria? pois é, mas como eu quero ganhar minha caixa de chocolate, eu vou fazer umas considerações. Tudo que eu queria perguntar, que eu teria para perguntar, o Jorge Amâncio já colocou também quando você fala das suas imagens fortes, né? Que são tão oportunas, são tão vigorosas, né? Que cada imagem que você coloca são verdadeiros achados poéticos, eu já te disse isso várias vezes, né? E invariavelmente são animais, essa relação que você faz entre o animal, o ser humano e o ser animal, eu acho isso fantástico. Isso o Jorge Amâncio já falou. Também a Cíntia falou sobre como a sua poesia é uma poesia culta, né? E ao mesmo tempo contemporânea e ao mesmo tempo de uma fácil compreensão. Você escreve assim, realmente parece que direto para o coração, sabe? Mas de uma forma extremamente, não é erudita, é culta, né? Talvez a palavra também seja elegância. E aí depois o Fernando falou com uma outra coisa de curiosidade sobre o seu processo criativo, né? Que você tão bem explicou. Mas aí me sobrou pouca coisa. Quer dizer, se bem que tem coisa dessa aí nesse meio, mas de incompleto movimento até hidroavião, o que é que mudou no seu processo de escrita ao longo do tempo, de um livro para o outro, sabe, dos seus primeiros textos até hoje? Basicamente era só essa curiosidade. Só para ganhar a caixa de chocolate. Olha, Ana, eu percebo que mudou muito, né? Acho que todos nós temos esse desejo, às vezes, de reescrever o que já foi publicado. De Incompleto Movimento até a Hidroavião, e talvez mais ainda em relação a esse próximo livro que eu tenho projetado, né? Eu penso que o meu silêncio diminuiu. E também talvez o formato do texto. Eu tenho me permitido ser cada vez mais coloquial, às vezes até um pouco prosaico, no sentido de me aproximar voluntariamente da prosa, né? E então eu acho que isso faz muita diferença. Por exemplo, eu leio aqui um poema que eu dediquei a você, que é sobre como estar deserto, de Sem Passagem para Barcelona. E é um poema que fala exatamente das surpresas da vida, das surpreendências da vida, como diria o Evandro Afonso Ferreira, de quem nós gostamos tanto, né? E sobre temas que nós conversamos muitas vezes antes de eu escrever esse poema, que diz o seguinte: sobre como estar deserto. Em modo mudo é impossível a emboscada, anestesia de predador e preso. O neutro, nem bom, nem mal, um instante nenhum, seca. No ventre, o excesso de números, símbolos, sem calor, espessura e trama de letras. Abstratos numerais espalhados sob eras de gelo, expressando intransponíveis léguas, dali ao fundo, ao topo, datas, contas, relatórios de perdas. Então, por acaso, castigo ou traição, o olhar recai sobre o celular. A semelhança de insetos em fuga, fragmenta-se o reflexo em 1000 pedaços de dúvida, lacunas, assombro, medo, elétrons de nada. Procuram-se outros prisioneiros de telas em branco, para o alerta. Durante as migrações, crocodilos devoram os tolos perdidos da manada. E sobre como estar deserto, o título do poema, ele vem exatamente assim, de muitas conversas que sempre tivemos sobre muitos temas diferentes, e porque eu penso que o deserto, até na tradição cristã, é o ponto das grandes revelações, é quando você está sozinho, né? Então pode descobrir e se descobrir. A Luciana vai me dizer que o Baudelaire dizia que o poeta é um grande flaneur,
na metrópole dos homens, né? Mas ele mesmo, Baudelaire, tempos depois, ele afirma que a monumentalidade da arte está exatamente em atravessar esse grande deserto dos homens que a metrópole, aquele antes, se referia. E você me pergunta o que eu mudei. Eu li esse poema, que é de Sem Passagem para Barcelona, que é um livro de 2015, e, se vocês me permitirem, eu gostaria de ler um poema que é inédito e que está em um livro que tem o título Provisório de Cerco. O Léo, não sei se está aqui conosco ainda, ele já leu, mas o título é provisório porque eu descobri que já existem uns 50 livros chamados Cerco. O cerco, cerco de alguma coisa, cerco daquilo outro. Mas o poema se chama Sítio. E é um poema que, de algum modo, no qual eu busco herdar a crise que a gente vive. Sítio. É um livro em que eu penso nos tempos que vivemos como uma cidade medieval sitiada. Lógico que meus poemas não têm uma ambientação medieval, mas é a partir da metáfora da cidade medieval sitiada que eu construo todos os poemas. Já havia mortes traçadas nas tatuagens de rapazes e moças. Silêncio opressivo sob a crosta de muita fala, muito ruído, toda zombaria e dança em cada praça. E nada era engano, ilusão, não. Era o desastre discreto chegando acumulado nas balas de festim, como se Deus enfim assumisse seus erros, a deformada geometria. E assim começou o cerco. A noite infiltrada nas tardes, a gravidade insuportável para os ombros, enterrando o que ria e se comemorava. Um escuro invisível chumbo embora. Os videntes anunciando em desespero o rompimento dos muros, dos diques, fome, sede, desamor, pandemia. Na cidade sitiada, esse homem é o louco das ruas. Perdido, anda enfiado em pedras, coberto de papel, colecionando caixas de remédio, vazias como um sorriso póstumo. Passa o tempo costurando umas às outras as asas dos insetos. Sem razão, corre atrás dos carros e fala sozinho dentro de mim. Acho que, não sei, acho que a dicção mudou bastante. O que você me diz, Ana Maria? A Ana está sem som. Estou sem som, peraí. Agora sim. Está com som. Dá para Agora isso, tá. por favor. Esse poema é belíssimo, né? Não, eu acho que realmente eu conheço os 3 livros, até a Hidroavião, não conheço o Cerco ainda, espero conhecer breve, que você lance logo, mas eu acho que houve, sim, sabe, uma mudança. Você falou que aumentou o seu silêncio, né? Eu achei isso muito... Eu diminui o silêncio, na verdade. Diminuiu, aumentou o silêncio. É uma barulhada. Enfim, eu achei isso muito poético, né, o que você falou. E eu acho que a sua pergunta está respondida, né? Só com esse poema que você leu, inédito, eu acho que já está tudo respondido. Porque quem leu Incompleto Movimento, você fez a leitura de um poema também do Sem Passagem, né? E agora quem leu Hidroavião, bem que já está com uma outra... Para mim, se bem que aquele negócio, você sempre tem um filhote, que você gosta de todos, mas um filhote preferido, né? O Fundamentos para mim, é excepcional, para mim, acho que foi sua obra máxima, né? Enfim, mas eu acho que está tudo respondido. Obrigado. A gente se liga, se fala e vai se fazendo perguntas. Obrigada, Roberto. Obrigada, porque tão bom e tão necessário te ouvir, sabe? Um poeta assim dessa grandeza, dessa magnitude. É um privilégio nesses tempos de pandemia, sabe? A gente está tendo esse tipo de conversa, esse tipo de encontro que esses 3 mal amados, amadíssimos, proporcionam para a gente. Né? Verdade. Em tempos de isolamento, uma aproximação, ainda que virtual, né? Com certeza. Obrigada. Noélia Ribeiro. Bom, dá para me ouvir? Porque eu esqueci de colocar o fone. Tá? Tá? Bom, eu não vou
Bom, tudo que foi dito aí sobre o Alberto, né, eu concordo absolutamente com tudo. Ele sabe disso, que eu acho a poesia dele grandiosa e tenho a maior admiração por ele e pela poesia dele também. O que eu quero é ganhar um chocolate, então eu vou fazer uma pergunta para ver se eu tenho direito ao chocolate que ele vai distribuir aí. A poeta portuguesa Ana Luísa Amaral, ela falou numa entrevista uma vez a que eu assisti, que inquietação e transformação são requisitos para um bom poema. E ela completa também. É como se fosse outra língua um bom poema. Então, eu devolvo essa pergunta para você. Quais são os requisitos para um bom poema, se é que eles existem? Você leu alguns poemas dos quais você gosta, né? Então, eu queria saber quais são esses requisitos, Alberto, querido. Obrigado, Noélia, pelo cumprimento, mas eu não sou isso tudo que vocês estão dizendo, não, com toda certeza do mundo. Mas eu gosto muito eu conheço a Ana Luísa Amaral pessoalmente. O meu contato com poesia, de uma maneira muito esquisita, ele começou do lado de lá do Atlântico e veio para cá. Quer dizer, meus primeiros os primeiros poemas que eu li e que me chamaram muito a atenção foram poemas portugueses, a partir do Fernando Pessoa e de um interesse que me veio por poesia portuguesa, e numa época que a gente sabe, eu estou falando de quantos anos atrás, sei lá, uns 500 anos atrás, né? A gente não tinha internet, era difícil achar as coisas, as bibliotecas não tinham tantos livros, né? Mas naquela época eu descobri poetas interessantíssimos, Eugênio de Andrade, Sofia de Mello Breiner, Andressen, mais tarde Gastão Cruz. Acho que eu te dei um livro do Gastão Cruz, não dei, Noélia? Uma ocasião ou não? Eu só pretendi. Mas, então, eu gosto muito de... eu gosto muito de poesia portuguesa. Contemporânea, inclusive, tem poetas espetaculares. Eu não sei te dizer exatamente, Noélia, quais são os requisitos para um grande poema. Eu acho, para mim, eu estou falando para mim, né? Um poema que me causa algum assombro, né? Um desejo até de escrever, porque eu escrevo poesia, então, eu não sei, eu me sinto um juiz parcial nesse caso, né? Mas poemas que me inspiram, que me dão vontade de escrever, o que me causa um estarrecimento por aquilo que eu disse, pelo manejo especial das palavras, né? São poemas que são grandes poemas, né? E poemas, sobretudo, que trazem dentro de si algum mistério que você tenha que desvendar, né? Um dos poemas que na minha adolescência muito me encantou e que me levou a essa leitura de Fernando Pessoa, Luciana, foi Eros e Psique. Uns dizem psique, outros psique. Cíntia, preciso do auxílio dos universitários. Eros e Psique. Ambos são usados. Seria psique, mas as pessoas acentuaram aí e virou uma prática comum. Psique ou psique? Então, o correto seria psique. Mas vamos embora. E a própria Betânia lindamente declama como era sim. Né? Então, consagrou-se. Muito do meu interesse por poesia surge da música popular brasileira, né? Quando adolescente, e de pensar em letras espetaculares, né? Como aquelas cantadas pela Maria Bethânia, pelas letras do Chico Buarque, do Caetano Veloso, sobretudo. Mas Eros e Psique é um poema espetacular. Eu gostaria de lê-lo, então, Noélia. É um poema que me encanta. Eu acho que é um lindo poema. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria um infante, que viria do além do muro da estrada.
ele tinha que tentado vencer o mal e o bem, antes que já libertado deixasse o caminho errado por o que a princesa vem. A princesa adormecida se espera, dormindo espera. Sonha em morte a sua vida, e orna-lhe a fronte esquecida, verde, uma grinalda de era. Longe, o infante esforçado, sem saber que intuito tem, rompe o caminho fadado. Ele, dela, é ignorado, ela para ele ninguém. Mas cada um cumpre o destino. Ela dormindo encantada, ele buscando assentino pelo processo divino que faz existir a estrada. E se bem que seja obscuro tudo pela estrada fora e falso, ele vem seguro. E vencendo estrada e muro, chega onde em sono ela mora. Ainda tonto do que houver, a cabeça em maresia, ergue a mão e encontra a era. E vê que ele mesmo era a princesa que dormia. O Fernando Pessoa nos tirando do sério. Não é? É um belo poema. Então, Noélia, assim, um outro poema agora de um outro português, Gastão Cruz, que eu gosto muito. Alberto, só uma parte. Oi. Depois eu queria, porque a Fabiana tem muito tempo que está querendo te perguntar algo, mas ela não levanta a mão. Então, só lembrando que ainda tem uma pessoa para te fazer uma pergunta. É a Fabiana. Certo. Ok. É muito rapidinho. Esse poema é bem pequeno. Eu quero dizer que é um grande poema. É um poema um poema muito curto também. É um poema que se chama Ramo, de Gastão Cruz, de A Moeda do Tempo e outros poemas. Talvez eu não consiga, quanto amo ou amei teu ser, dizer. Talvez, como num mar que tu não vês, o meu corpo submerso seja o ramo final, que estendo, já não sei a quem. É um belíssimo poema que me provoca. Maravilhoso. Obrigada, Cíntia, pela deixa. Eu estava aqui assim, já há um tempinho doida para perguntar. Alberto, estou muito feliz de te conhecer. Quem te apresentou foi a Luciana. A Luciana me apresentou os seus livros, os seus poemas, eu passei a te seguir no Instagram. Eu estou muito assim, surpresa com a sua generosidade com outros poetas, a forma como você traz para dentro do seu Instagram, né? Torna o seu Instagram um canal para outros poetas. Eu acho isso muito bacana. E você é muito cativante, você tem uma tranquilidade, você fala com um didatismo que eu estou aqui impressionada. E fiquei muito feliz ao te ouvir dizer... Fabiana acabou de ganhar a caixa de chocolate também. Eu fiquei feliz de te ouvir dizer que você revisita os seus poemas após terminá-los, tirando as palavras empoladas. Eu adorei esse adjetivo, porque eu sou mineira, e eu ouvi demais esse adjetivo. Aqui em Brasília eu não ouço muito. É porque eu sou parte mineiro também. Vai ver isso, então. E, na verdade, eu fiquei com a sensação de que é uma atitude sua muito inclusiva, né? De trazer mais pessoas para dentro da sua... Né? Que outras pessoas leiam o seu poema, que sejam tocadas. E eu fiquei pensando, será que você, quando está lá julgando esses processos trabalhistas, que, né, são tão difíceis e tudo, se você imagina essas pessoas, esses atores que estão ali nos seus processos, lendo seus poemas, sendo tocado de alguma forma. Então, na verdade, é uma pergunta que tem essas duas vertentes. Quem é que você quer tocar com o seu poema? Quem você imagina lendo seus poemas? Se tem realmente essa intenção de ser democrático, inclusivo? E se você imagina as pessoas que estão ali nos processos que você julga, lendo seus poemas? Olha, Fabiana, com relação a outros poetas, não é? As redes sociais me ajudam numa coisa que eu gosto muito, que é dividir essas descobertas que eu faço de poetas tão interessantes, como eu falei, novos poetas de todas as idades, né? Me disseram uma vez que eu tinha que escrever pensando em um público. Eu não consigo, Fabiana. Eu acho que seria muito pretensioso da minha parte. Eu não chego a esse nível de reflexão. Quem vai me ler? Eu nem sei se eu serei lido. Enfim, eu tenho, às vezes, poesia já é uma coisa que poucas pessoas leem, né? E eu acho interessante o veículo das redes sociais, porque é uma forma de eu divulgar o que eu escrevo, o meu trabalho, que talvez não houvesse em livro.
E porque são tantos nomes escrevendo, né? Tantas pessoas, felizmente, publicando, enfim, você acaba, às vezes, preso numa determinada família, num determinado grupo, numa determinada floresta. Né? Não, mas eu nunca imaginei os meus autores e réus lendo meus poemas, não. Até porque, mesmo nesse meio judiciário, pouca gente sabe que eu escrevo, ou já leu alguma coisa que eu escrevi, ou se interessa por poesia ou por literatura em geral. Né? Uma vez eu fui a um evento, a Ana Maria, acho que estava numa livraria, um projeto do Nicolas Verlac, que nós conversávamos sobre poesia, né? E o dono da livraria, que é um promotor, ele me perguntou a mesma coisa que o Jorge no início, como eu conciliava a função de poeta com essa de juiz. Né? E uma moça que eu gosto muito, a Renata Veloso, conhecia só de Facebook, não a conhecia pessoalmente, ela levantou, ela é advogada, ela disse assim, mas você é o Alberto Bresciani juiz? Eu nunca imaginei que pudesse ser a mesma pessoa, né? Então é o que eu brincava outro dia, né? E eu tenho alguns poemas em que eu trabalho isso, que eu brinco que ora eu sou Bruce Wayne, ora eu sou Batman. Legal. Legal. Obrigada. Parabéns. Obrigado a você, Fabiano. Jonas. Boa noite, Alberto. Boa noite, Alberto. Boa noite. Um prazer. Bem? Tudo bem. Boa noite, colegas. Estão me ouvindo bem? Estamos. É um prazer conhecê-lo agora mais de perto, né? Apesar de nós nos comunicarmos só pelas redes sociais, e muito pouco, né? Eu quero te agradecer aqui de público por ter colocado alguns poemas meus no seu blog. Muito obrigado. E é uma pena não ter um poema, um livro, uma obra sua para lê-lo aqui agora. Mas ouvindo os poemas que foram lidos aí dos colegas, né? Quanta coisa você capta nesse cotidiano dessa cidade avião, dessa cidade asfalto, né? Dessas tesouras que às vezes cortam a alma dos mais necessitados, não é isso? Então, quanta imagem você nos traz. E já foi dito que a poesia é uma obra de arte, um poema principalmente, é uma obra para ser fruída, para ser gozada esteticamente. E a gente sabe que nessa questão hoje da difusão, da profusão das redes sociais, ela ganhou um novo espaço de se mostrar. Né? Nós temos aí os blogs, nós temos vários canais. Eu mesmo tenho uma página onde eu coloco o alimento, né, com poemas diariamente, porque eu tenho poemas na Angola, eu tenho leitores em Portugal, na Angola, e eles ficam cobrando essas leituras. Então, eu queria saber de você, nessa questão atual, dessa polêmica, da taxação dos livros, como se diz que a obra de arte que a obra poética é para ser apreciada. O livro poético, ele ainda se faz necessário? Como você vê essa questão dessa luta dos pequenos poetas para poder publicar um livro, né, que não tem um nome, não tem um conhecimento, um apadrinhamento das grandes editoras? Tem um poeta que eu admiro muito lá do Ceará, que é o Décio Brauna, não sei se você já ouviu falar dele. O Décio Brauna, ele está entre os 10 finalistas do Oceanos, né? Eu caí agora nessa fase, ele está entre os 10. A gente comenta muito sobre essa questão, sobre essa dificuldade de como os pequenos poetas se projetarem fora das redes sociais em uma situação em que os leitores vão se escasseando, e muitas vezes a poesia fica apenas para nós mesmos, autores, que vamos trocando figurinhas entre nós mesmos, poetas. E aí também, depois, eu queria deixar um recado na sua mensagem privada lá no Face, como adquirir suas obras. Muito obrigado. Obrigado, João. Olha, eu penso o seguinte, a poesia sempre, como eu disse antes, sempre foi um gênero de baixa popularidade. Até hoje, quando você acha uma livraria física, né? São tão poucas hoje em dia, mas você pergunta, onde fica a poesia? Aí fica lá atrás, na prateleira mais baixa, de forma que você quase tem que se deitar no chão para conseguir ver os títulos. Né? Eu me lembro que a última vez que eu fui a Lisboa, né, eu gosto muito de poesia portuguesa e comprava muitos livros e trazia aquela livralhada. E
na FENAC, né, que era uma boa livraria, eu tinha que sentar no chão para olhar os títulos, porque, de fato, os livros de poesia ficavam junto ao chão. Outra vez, tentando, nos Estados Unidos, comprar poesia americana, a moça me disse o seguinte: olha, a gente não tem livro de poesia aqui não, só se o senhor encomendar. E era uma grande livraria, né? Então, isso não é um fenômeno brasileiro especificamente. Eu acho que publicar hoje é muito mais fácil do que já foi, não é? Grandes poetas modernistas faziam aí as suas vaquinhas para publicar seus livros, né? E as editoras criavam dificuldades. Eu te digo, hoje é muito mais fácil publicar do que jamais foi, não é? Publicar, eu quero dizer, né? Nós temos vender é outra questão, né? Aí também. Aí já queria muito. Mas as pequenas editoras estão aí disponíveis, né? E são várias as opções possíveis. Então eu acho que publicar é fácil. Agora, essa questão da difusão do nome, aí são uma série de fatores que entram em questão. Enfim, existem pessoas, existem grupos que se aproximam, e isso é normal, sempre existiu, em que as pessoas se protegem mutuamente. Isso acontece aqui entre nós que estamos conversando hoje, não é só em relação a grandes nomes, né? Então, eu acho que hoje em dia nenhuma editora, nem as grandes, nem as pequenas, elas promovem os autores. Não promovem. Esse trabalho fica todo por conta do autor. Uma vez eu escutei uma história, não é, que o Antônio Cícero, que é o Antônio Cícero, ele se queixava que a editora na qual ele publicava não divulgava os livros dele. Eu, por exemplo, os meus 2 primeiros livros são da José Olímpio. Quer dizer, foi uma honra publicar com eles, foi um prazer, tudo mais. Mas publicar com o Eduardo Lacerda, os meus 2 últimos livros são da Patois, foi uma experiência completamente diferente e muito mais prazerosa. Quer dizer, me senti acolhido, abraçado pelo Eduardo, que aliás é uma pessoa muito carinhosa mesmo. E, enfim, eu não pretendo hoje trocar de editora, porque tenho essa dívida de gratidão para com o Eduardo Lacerda, da Patois. Então, eu te digo, publicar é fácil. Agora, realmente, colocar o seu nome no mercado, aí é difícil. Eu mesmo, hoje, como você falou, a facilidade de publicação é grande. Você tem até as plataformas online em que você pode disponibilizar o seu material. Eu deixo os meus livros em uma plataforma há mais de 10 anos. Nestes 10 anos, contando os que eu mesmo comprei para mim, aí de 6 livros que eu tenho, eu devo ter vendido a uns 120 exemplares. Aí eu chego à sala de aula, eu brinco com os meninos, né, mostro o meu livro. Aí os meninos, quem escreveu, professor? Eu digo, fui eu. Aí eu digo, eu comprei um exemplar para mim. Aí os meninos dizem, tu compraste teu próprio exemplar? Eu digo, mas se eu pusesse numa editora, eu não ia comprar, não era 150 ou 200, lá eu compro um. Aí, mas nesse contexto, eu acabei vendendo uns exemplares de um livro que ganhou um concurso de poesia nacional ano passado, mas porque a escola adquiriu uma certa quantidade para incentivar a leitura. A gente trabalha um projeto de leitura na escola, e aí a escola acabou adquirindo, o que facilitou a compra, senão estavam todos aqui estancados também. O prêmio foi uma quantidade de exemplares, né? Então, deu para distribuir aí pelos autores, aí, pelos colegas, pelos alunos. Mas é isso, é um prazer te conhecer mais de perto. Sua obra. Obrigado, Jonas. Obrigado. Vamos aí. E você deu muita sorte, hein, Jonas? Consegui vender os livros para uma escola, viu? É verdade. E eles pagaram, hein? Pior que eles pagaram. Bem, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo com o poeta Alberto Bresciani. Para as considerações finais, vamos começar com a nossa convidada, que fez o pós-fácil desse livro maravilhoso. Eu vou adquirir os outros, porque... Diga. Ô, Angélica, acordou? Eu sou muito fora do contexto, eu não sei mexer com coisa alguma, que eu apanhei o tempo todo. Pela primeira vez, eu estava sozinha na hora, não tinha a Maia para me ajudar.
E agora a mesma coisa, eu quis entrar aqui e não sabia, porque eu queria ter feito uma pergunta logo em seguida, viu, Alberto? Eu queria tanto que você fizesse a abertura hoje, que nós falamos da... Mas eu não sabia nem como é que eu entrava aqui. Eu pelejei para isso. Eu fiquei te chamando, mas fique à vontade, Angélica. Que bom que você conseguiu. Desculpa, vai ser rapidinho. Mas antes, primeiro de tudo, viu, Alberto? Eu não quero caixa de bombom, eu quero mandar uma caixa de bombom para você. Porque você fez aí uma referência, né, que te botei no... Né, de certo modo foi verdade, mas de qualquer maneira a sua poesia ia te extrapolar, né? Ela iria ser publicada de qualquer maneira, você seria descoberto, né? De alguma maneira, ela não ia caber em você sozinho, né? Então, e ligada àquele início lá, e completando a pergunta que eu já não me lembro quem foi que fez, foi a Ana Maria. Eu sempre tive aquela birra com você, sempre, né, falei, por que você se afastou tanto, né, do Fisiologia do Amor Anaeróbica, era esse o nome, não é? Era esse. Isso. E você falou, não, muita coisa ali está publicada, eu parti para, né, aproveitei muito daqueles poemas, eles estão diluídos em outros livros. Mas você tinha uma linguagem muito mais próxima realmente dos portugueses, inicialmente, né? A sua dicção era mais lírica. Eu não sei se sou eu que estou errada, se de repente... Eu não sei, pode ser que eu tenha que ler tudo de novo, desde o início, para perceber isso. Mas eu senti aquele choque, né? Quando você publicou o Incompleto Movimento, eu senti que houve um distanciamento e eu falava que eu achava que você tinha tido... de repente, uma mutação por conta das sedes, né? Da poesia que estava já circulando, e aquilo que você mesmo falou, uns absorvem um jeito do outro e tal. Eu queria saber por que, então, porque você admite que não tem volta. Você fala, eu não volto, não vou retornar, né? Agora que você está falando, você era muito próximo dos portugueses antes e depois teve esse distanciamento. Eu queria saber o porquê. O porquê. Era isso que eu queria completar na pergunta da Ana. Seria porque o lirismo deles hoje estaria muito fora da realidade que se vive? O que é que te motivou? O que te levou a fazer essa saída assim tão... nítida. Para mim é nítida. Sim, mas eu acho que não é isso. Talvez eu absorvesse no início, porque é lógico que enquanto eu escrevia só para mim, não mostrava que eu escrevia para ninguém, aquilo era uma escada de Escher, né? Eu ficava dando volta ali em torno de mim mesmo. Mas a partir do momento que você começa a ler outras linguagens, né, e começa a trocar ideia com outras pessoas, e essas influências vão te contaminando necessariamente, né? E o que eu disse, eu sempre vou lendo coisas, eu penso que as coisas mudam. Mas veja, se eu pensar num poema de Fernando Pessoa ou de Eugênio de Andrade, eles terão uma determinada tessitura determinada, né? Mas se você pensar nos poetas contemporâneos portugueses, eles também não usam mais aquele lirismo exacerbado desses outros poetas que eu mencionei. É um poeta que eu gosto muito, chamado Rui Pires Cabral. O pai dele é um dos finalistas também, semifinalistas do Prêmio Oceanos. Ele, por exemplo, num livro recente dele, ele tem um poema chamado I Felt That It Was All Unreal. E ele diz o seguinte: chega ao fim do dia, a hora mais lenta, quando o céu é vago e as luzes se acendem no prédio da frente. Vemo-los por vezes dentro das janelas, vultos delicados como miniaturas ou meros reflexos que passam nos vidros. Alguns prosseguem cargos de sombra, outros detêm-se a olhar a rua, no gesto, a expressão do seu puro enigma. E são como provas de coisa nenhuma. Se acaso nos fitam, parecem dizer: a morte não será de certo mais estranha que a vida.
Quer dizer, esse é um poeta, não é dos mais jovens, português, ele é um pouquinho mais jovem do que eu, sim, mas não tanto. Mas eu penso que a estética ela evolui, né? As coisas vão mudando mesmo, e, enfim. E a gente vai se adaptando. É aquilo que eu dizia da Lina Tâmega no início da nossa conversa, não é? Não sei, eu procuro manter um pé no contemporâneo. Uma coisa que sempre mas você não era, bom, eu não vejo assim, eu não achava você tão lírico assim. Eu senti uma mudança, é isso que eu digo, eu tenho que voltar e ler tudo de novo para perceber o que exatamente, assim, o choque que eu senti de um para o outro quando você saiu, né? Quando você publicou pela primeira vez, eu tendo conhecido aqueles o primeiro organizado, né? Uhum. Mas tá bom, tudo bem. Então. Queria só saber isso, porque para mim o lirismo ainda tem muito lugar. E você, por exemplo, eu posso ler um aqui ainda? Posso ler um seu? Claro, claro. Dá tempo? Estou tomando muito tempo aí. Você nunca toma tempo. Ah, gracinha. Oh, são tantos os que eu gosto, mas esse daqui me lembra muito. Acho que ele está um pouco dentro daquele espírito. Talvez porque você, naquele livro, Alberto, no primeiro, que eu tanto insisti, ele era o amor puro, né? Era amor e desamor, né? E esse daqui, por exemplo, o duo, acho que ninguém leu, né? Cordões, cadarços, todos esses nós atando angústias. Mormaço, enjoo, dos dedos à cabeça. E então você diz, vem, desliza pelos meus cabelos. E um arco cresce entre som e ar, desfaz nódulos da fome, os pés descalços. Esse lirismo, isso é lírico. Eu acho que isso não está fora do contexto, não está fora do... Está totalmente ainda inserido na vida, não é não? Acho que isso é um papo para a gente ter depois, né? Mas a poesia lírica, ela não é só poesia de amor, né? Toda vez que você, claro que não, quanto gênero, né? Que você trata do subjetivo, você está sendo lírico, né? Sim, claro, mas eu estou dizendo fisiologia porque eles tratavam, né, de amor. Mas era um livro, o que a Cíntia mencionou ali, eu acho que ele ficou meloso demais, viu, Angélica? Pois era isso que eu queria saber exatamente, se é por isso, se você sente que ele hoje não encaixa muito mais nessa... Acho que não. Momento, né? E a Cíntia também acha isso? Não, é que a Cíntia perguntou o lugar do romantismo na minha poesia, eu disse que sempre tem lugar, não é? Mas dentro da minha dicção. Entendi. A Luciana quer falar. Obrigada, minha nota ali. Obrigada. A Angélica, querida, uma espécie de madrinha minha também, uma amiga e irmã maravilhosa. Nossa, demais, o tanto que você me lê, me escuta e me ensina. Sou uma aprendiz, né? Eu acho a Angélica uma poeta nacional. Né? É verdade. Ela ultrapassa o quadradinho, ela é muito maior. Muito maior. Não tô falando mesmo não como amiga que a ama profundamente, mas é uma grande poeta mesmo. Agora, eu não conheço esse livro, Fisiologia, perdi o título, mas eu vou rebater com um poema que está em Hidroavião. Aí eu jogo aqui para a bancada. Deixa eu só fazer uma pergunta. Como é que eu faço para o rosto do Alberto voltar para cá? Saiu, só o meu. Você tem que botar... Você virou. Tem que botar no mosaico. Tem 3 pontinhos. E agora, gente? Ensina aí. Passa o dedo na tela. À direita. Passa o dedo na tela, assim. Isso. Da direita para a esquerda. Aqui? À direita. Angélica, só passa o dedo na tela. Puxando à direita. Assim. Não, gente. Da direita para a esquerda. Não, pode. Vão indo. Chama a Maia. Mensagem. Faria um poema de amor, mas penso em aviões que decolam, trens partindo, em filmes antigos, gavetas vazias, a marca do quadro na parede,
o livro embrulhado para presente e coberto de pó. Este é meu poema de amor. Então, eu vejo um lirismo bastante filiado, né, à poesia, que é, para mim, a mais alta do Ocidente, que eu não conheço, né, a poesia oriental, posso falar, o que eu conheço da poesia do Ocidente. Para mim, nada se equipara à poesia portuguesa, né? Na elegância, no equilíbrio, na melancolia, na profundidade, nacisura, né? Da palavra que chega na medula, sem excesso, sem empolamento, sem os... Como é que é? O sobepejar. Não tem isso, né? Esses poetas que você citou, né? Eu tenho, assim, amo, né? Eu também adoro comprar e descobrir poetas portugueses, né? Às vezes que eu fui para Portugal, eu tive que mandar não por hidroavião, né? Mas por avião, que não cabia na mala, o tanto de poetas que eu compro. Então, isso que a nossa amiga falou, Angélica, nesse seu faria um poema de amor, né? Você usa o verbo, né? Gente, eu não sou boa de gramática. Faria mais que perfeito? Faria? Eu faria? Não. Meu Deus, que vergonha. Futuro do pretérito. Futuro do pretérito, isso. Não, gente, literatura eu vou, mas quando entra na gramática, faria. Pois é. Aí você finda com este é meu poema de amor, de modo assertivo, né? Então é isso. É o amor, é isso. É essa aporia. É tudo que nos escapa, que a gente não consegue dizer, mas que persegue. Então, eu acho até um pouco drummoniano, né? O hidroavião me lembra um pouco o Drummond maior, né? Assim, que para mim é Rosa do Povo e Claro Enigma, que ele é um pouco menos narrativo e mais o poeta da estrofe, que é algo que eu converso muito com a Angélica. Muito dos poetas contemporâneos hoje, e há uma dicção, a Angélica me chamou a atenção para isso, que ela é uma grande interlocutora, e ela já saiu do Facebook, mas mesmo assim, o que ela já vinha lendo, e eu prestei atenção até numa discussão que o Nuno Hall trouxe, a poesia que brota, que bom que tem tantos poetas, ela é muito, até o Bresciani disse isso, o Alberto disse isso, mas pelo menos dos seus livros que eu li, você ainda está na estrofe, né? Você versifica. O poema não é tão narrativo e tão prosaico. Ele não é empolado. O poema não precisa ser empolado. A poesia portuguesa não é empolada, né? A gente não está mais... Não é Bilac, não é isso. Então, é só porque quando eu não conheço esse seu livro não nascido, pelo que eu entendi, esse Fisiologia, alguma coisa, não é nascido. Mas é um poema. Faria um poema de amor, mas penso em aviões que decolam, o livro embrulhado para presente coberto de pó, este é meu poema de amor. Eu achei lindo isso, né? Você primeiro se apresenta, né? Na verdade, não é um credenciado poema... para isso, e, no entanto, se mostra poema este tipo de poema. De perda do amor, ou de um amor, né? Não consumado. Ok, gente, ok. Ninguém é 100% nada, né? Todo mundo é um pouquinho de cada um. E hoje, nesse bate-papo, a gente viu que o poeta Alberto Bresciani é justamente uma soma de tudo, uma soma de todas essas influências, uma soma de toda essa poesia que existe aí. E, para mim, dentro dessas influências todas, é ele que me influencia hoje. Viu? Muito bom. Poxa, que honra. Muito bom, adorei. Milagres, para encerrar. Há milagres que se prendem ao ar como anjos de pedra no sempre da catedral, crescendo sobre nós, cortando a asa, a casa, o ventre. Toda fuga é inútil. A cegueira superior à visão e a respiração quase sobrevive. A proximidade ou distância de seu fogo, que pode ser pena, pode ser fome, e nos põe frente a frente com a epifania.
Bem, chegamos ao final, porque se deixarmos, você já viu que o bate-papo vai até de manhã. Né? O que não falta aí é assunto para conversar. Então, para despedir e finalmente, vamos começar com a Cíntia. A Cíntia está sem áudio. Eu vou botar o áudio, pronto. Isso. Eu entendi, assim, não conheço a Angélica ainda, assim, mas entendi o que ela quis dizer. Ela resgatou algo que você, mais ou menos, deixou para lá e que, na opinião dela, não deveria ter deixado. E eu vejo esses resquícios, e por isso eu quero encerrar com eclosão, onde eu vejo esses resquícios de algo que talvez tenha ficado para trás. E aí é o meu boa noite. Perdíamos o ar para ganhar mais logo depois. E saíamos rápido, procurando lugares claros, onde a cidade oferecesse melhores condições atmosféricas para esquecimento e respiração. E seguíamos pensando em 1 hora, 2, quase afogados, sem perceber riscos, bichos fugidos, animais selvagens, as palavras presas na garganta, os corpos iscas dos corpos, como se o melhor dos segredos estivesse por ser revelado. Uma espécie de início, cio, jogo, a escolha do dia para nascer lá. Afinal, a eclosão, o resto das nossas vidas. Muito obrigada. Adorei estar contigo, Alberto. Foi maravilhoso. E com todo esse pessoal, queria muito te agradecer de poder ler os seus poemas, porque você sabe que você é meu ídolo, né? Você é minha grande prefaciadora, minha pós-faciadora. Pós-faciadora. Né? Pós tudo. E obrigado, viu, gente? Um abraço para todos. Permanecido. Muito obrigado pelo convite, Jorge, Josafá, Fernando. Fiquei muito honrado de estar aqui com vocês hoje. E desculpem se eu falei alguma bobagem. Ixi, só enriqueceu. Fernando Frei, considerações finais. Para finalizar, eu também gosto muito dessa safra de poetas portugueses contemporâneos, né? Manuel de Freitas, Pedro Mexia, Manuel Antônio Pina. E para finalizar, um poema aqui de um que eu gosto muito, do José Luiz Peixoto. Quando nasci, esperava que a vida me trouxesse a terra. Quando nasci, esperava que a vida me trouxesse as árvores e os pássaros e as crianças. Quando nasci, tinha o mundo todo, depois dos olhos, depois dos dedos. E não percebi nada. Nunca imaginei, quando nasci, que a vida, quando nasci, já era a escuridão em que estava quando nasci. Muito obrigado, Alberto, por ter aceitado o convite. Foi um prazer. E obrigado a todo mundo que esteve aí com a gente. Valeu. Josafá Santana Lima. Obrigado, gente. Sorte. Eu vou apresentar duas. A primeira é que a sorte de estar aqui com Alberto Bresciani, ouvi-lo e falar da sua poética e sua poesia. E a outra sorte eu encontro no livro Sem Passagem para Barcelona. O destino não nos pertence, nem a deuses runas ou a leitoras de entranhas. A nudez e a tardia indisciplina dos corpos inutilmente persegue a luz. Como agora arriscar as veias? Onde se apaga o vazio? Sob de búfalos que trocam o cansaço pela própria morte. Alberto, eu fiquei segurando uma pergunta para te fazer, mas eu acho que eu já encontrei a resposta exatamente te ouvindo, em meio a tantas respostas que você teve que dar. Eu sempre vou dizer que na sua forja, na sua lavra das palavras em seus poemas, no geral, eu, por exemplo, eu não li de imediato o livro que você me enviou, o Hidroavião. Eu queria primeiro ter acesso aos livros anteriores.
E me chegaram através do Fernando, né? O Incompleto Movimento, Sem Passagem para Barcelona. E essa pergunta que eu queria te fazer, né, e que ficou para mim mesmo, ao te ouvir, é o que você sempre espera dos seus leitores, né, em meio a tudo que você faz no geral. E aí eu encontrei uma coisa que a gente se identifica muito e que eu estou sempre aprendendo e eu acho que eu estou no caminho certo. Eu dei o nome até de apresentação. Sempre primei e primo por ser um bom leitor. Escrever é apenas pretensão análoga ao que e quem leio. Assim preencho meus vazios, minhas indagações, meus desentendimentos de mim mesmo. Assim procuro me encontrar, me completar nas intermitências do meu ser permitente. O resto é a realidade, não é poesia. Então, o que eu quero te falar é que, te ouvindo, eu encontro muita identificação, até na maneira como nós lavramos e forjamos e criamos. E para mim foi muito interessante ouvi-lo. Coisas aqui que, de repente, se completaram em seus livros. Para nós foi um prazer. Muito obrigado por essa oportunidade, Alberto. Obrigado a vocês. Obrigado, Josafá. Uma honra. Considerações finais, Alberto. Pois é, o que eu disse, muito feliz de estar com vocês todos, né? E ser questionado por pessoas da envergadura de todos, pessoas que eu admiro, pessoas que eu gosto muito, né? E para mim foi uma conversa muito, muito boa. Eu também gostaria de continuar conversando até amanhã, se possível, porque uma coisa interessante no poema e em escrever é exatamente o que as pessoas te trazem de respostas quando te leem, né? As pessoas te dizem coisas que você não pensou e que você sequer imaginou quando escreveu e que sempre nos enriquecem e acrescentam. Então, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por falarem comigo. Nós que agradecemos, Três Mal Amado agradece muito a sua doação, essas 2 horas, que passou um pouquinho de 2 horas de poesia, para enriquecimento de todos nós. Eu fiquei muito feliz e te garanto que os Três Mal Amados se sentem honrados com a sua presença aqui, devido à grandeza e o trabalho, a sua arquitetura poética, a sua entrega à poesia, né? Que poesia é doação, né? Muito obrigado. Cíntia Kremer, muito obrigado por atender o nosso pedido, né? Essa pessoa também maravilhosa. 2 pessoas que estão abertas a novos poetas, né? A novos escritores, e isso é muito bom. Luciana, Ana, né? Todos presentes, Fabiana, deixa eu ler, Jonas, Jussara, Ana Maria, já falei, Nara, Noélia, e já saíram muito, nós tivemos aqui em torno de 30 participantes, né, durante um tempo, foi muito bom. Agradeço imensamente, boa noite a todos, e aguardo o próximo, ok? Teremos modificações na nossa programação agora.